Voltando, pessoal, vamos iniciar aqui agora com a pergunta 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo, não é isso? Que é o fluido cósmico universal. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Então, continuamos aqui, né? Não tem, ele é uma informação científica, eu acho que não vou me aprofundar, como eu já falei anteriormente, né, pessoal? 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Aqui, a resposta da pergunta 31 nada mais é do que química. As ligações químicas, as conexões químicas, né? E na época não era possível verificar, ver uma molécula, um átomo, né? E no entanto, hoje com os microscópios eletrônicos, você consegue ver não só a molécula, mas você consegue ver o átomo, que é muito menor do que a molécula. Eu até coloquei aqui, pessoal, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma imagem de uma molécula vista num laboratório, num microscópio eletrônico. E aqui é a representação teórica dela. Mas a gente já consegue ver uma molécula, tá? Aqui é uma outra foto da molécula, que é a representação teórica dela, tá? E aqui a imagem de uma molécula, parafeno, se eu não me engano, verificada num microscópio eletrônico 3D. E é muito legal, né? Então, a ciência, na verdade, essa pergunta aqui, claro que ela não está perguntando das moléculas em si, das que já são conhecidas, até porque já havia uma evolução da química na ocasião, mas sim do elemento que criou tudo, porque é complexo, principalmente naquela época, hoje talvez nem tanto, a gente entender que um único tipo de matéria, dessa matéria se origina o todo, tudo que nós conhecemos. Mais ou menos, né? Tem aquela já foi muito comentada, aquela partícula de Deus, o bóson de Higgs, e ali a ideia de que uma partícula explodiu e deu origem a tudo. Então, são questões científicas, e aí tem muito contraponto, um cientista pensa de uma maneira, outro cientista pensa de outra, e não cabe a nós aqui, né, discutir o ponto de vista da ciência, mas apenas citar, né, o que o livro está trazendo para a gente, as informações do livro complementadas pela visão científica que a gente tem hoje, mais de 160 anos depois, onde tudo, o conhecimento científico mudou o ponto de vista, mudou o conhecimento, mudou o saber em relação à química, à física, não é isso? A biologia, enfim. Vou seguir aqui, tá, pessoal? Então, já vimos aqui as moléculas, vamos para a pergunta 32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Aí vem a resposta dos espíritos, sem dúvida. E que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Então, na realidade, tudo origina de uma matéria só. Não vou, bóson de Higgs, a partícula, né, que explodiu e criou o todo, né? E ele responde aqui que sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las, porque alguma coisa eu posso achar amargo e outra pessoa não, eu não acho amargo. Eu posso, eu gosto, tenho preferência de uma cor e o outro tem preferência, se sente melhor com uma outra cor. Então, são as diferenças da matéria e como ela
impressiona os sentidos em cada um de nós. Tá bom, pessoal? Seguindo aqui, aí tá, pergunta 32, aqui a resposta dos espíritos, então vamos agora para um comentário de Kardec. Vamos lá. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. Por exemplo, eu não gosto de quiabo, eu não suporto quiabo. E tem gente que adora quiabo. Normal. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Então, é a explicação, o comentário de Kardec àquela pergunta. Ok, pessoal? Vamos seguir. Pergunta 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Resposta de Kardec, sim. E é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Então, a pergunta é se a mesma matéria elementar, né, essa matéria primária, é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades da matéria que são conhecidas. Sim, a resposta dos espíritos é sim. E é isso que a gente deve entender quando diz que tudo está em tudo. Né? Mas André, isso é só, a gente está fazendo a leitura de perguntas que na ocasião se fizeram necessárias para dar embasamento à união de filosofia, ciência e religião, que é a doutrina espírita como nós conhecemos hoje. Hoje, para a gente, isso é tudo muito simples e até um pouco estranho, mas é porque a ciência, o conhecimento evoluiu de uma tal maneira nesses anos, eu diria muito mais nos últimos 30 anos, né? E permitiram com que isso ficasse muito fácil para a gente, até porque a gente tem isso aqui no alcance da mão, no celular, é muito rápido, é muito prático, e a gente tem informação de fontes sérias, fidedignas, de uma forma muito rápida e muito eficiente. Mas naquela época era necessário para que a gente tivesse embasamento para a nossa amada doutrina. Tá, pessoal? Vamos ler agora o comentário de Kardec a essa pergunta, ok? O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais, até nova ordem. A ciência hoje pode até trazer uma nova ordem, mas olha, eu não quero criar polêmica sobre um assunto que envolve ciência e nós aqui não temos nem o tempo, nem o objetivo, né, de nos aprofundarmos numa ciência que ainda é bastante desconhecida, tá, pessoal? Então, eu vou parar por aqui, né, na pergunta 33 e eu volto daqui a pouco, ok?